Fala, mestres! Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 200 mil anos e hoje nós vamos fazer a análise gráfica de Bitcoin, ADA Cardano e Ethereum. Se você gosta desse tipo de conteúdo, também gosta de informações sobre economia, por favor se inscreva no canal que mais cresce no Brasil, deixa o seu like, compartilhe com teus amigos e tamo junto! Pessoal, sempre me perguntam várias dúvidas, todos os vídeos as mesmas dúvidas. Para isso, eu vou deixar no primeiro comentário todas as respostas das principais dúvidas dos iniciantes aqui deste canal. Primeira coisa que eu gostaria de falar sobre o preço do Bitcoin é que ele, por enquanto, negou topo duplo, ou seja, não iniciou a correção majoritária que a gente estava aguardando agora, neste momento, mas ele evoluiu para uma lateralidade, ou seja, num triângulo simétrico, conforme eu expliquei aí no último Domingão do Bitcoin. Enquanto a gente vai surfar agora na evolução desse canal e desse trade, eu acredito que o BTC vai sofrer forte resistência nessa LTB que vem lá de 3 anos atrás. Então, se a gente trazer um pouquinho aqui para o passado Bitcoin, traçar uma LTB, eu vou dividir em uma faixa de LTB majoritária, tá? Que é essa grandona aqui. Então, enquanto a gente está abaixo dessa LTB majoritária, nós estamos em tendência de baixa. Nesses 3 anos, pelo menos, né? Ou seja, ainda não é o momento de chegar nos 20 mil dólares por unidade. Porém, nós temos um segundo topo aqui, né? Representado por aquele topo duplo lá que iniciou. E praticamente nós temos uma faixa de resistência. E justamente o Bitcoin está testando essa faixa de resistência, essa zona de preço de 9.500 dólares. O valor que seria entre as duas faixas seria mais ou menos 9.800 dólares, o que a gente poderia ver esse preço chegar amanhã, né, em 9.800, talvez 10 mil dólares por unidade de Bitcoin, talvez seja um valor razoável da gente enxergar mais uma vez ele retestar essa faixa de preço aqui. Agora, por ser uma linha de tendência de baixa, né, conhecida como LTB, bastante forte e bem histórica no Bitcoin, pelo menos nesses últimos 3 anos, eu acredito que, além dele ter sofrido essa resistência, eu acredito que ele vai ceder, tá? Na minha opinião, ele está formando então um triângulo simétrico, se a gente unir aqui a LTB mais superior com a LTA inferior aqui, ó, LTA de médio, né? Seria aí uma tendência média de preço. Eu acredito que o preço do Bitcoin nessa condição aqui, tá? Ele sofreria mais força, mais resistência em relação a essa LTB superior aqui. E conforme a gente teve uma alta exponencial desde o dia 12 de março, sem nenhum tipo de uma correção mais profunda, acredito que a gente poderia então formar um terceiro topo, fazer um ombro cabeça ao ombro majoritário e aí a gente de fato ir realmente para níveis inferiores aí que seriam valores de 5.500 dólares, 6.500 dólares por unidade de Bitcoin, tá? Então se ele fizer para mim um ombro cabeça a ombro invertido aqui, aliás, invertido não, um ombro cabeça a ombro correto de tendência de baixa, ele pode terminar nesse triângulo simétrico ou no final desse triângulo simétrico, no início de junho, há uma tendência de baixa. Aí é que está a questão, né? Esse padrão gráfico que a gente está enxergando, não o oco, mas não o ombro, cabeça a ombro, mas o triângulo simétrico, ele nos dá uma probabilidade de 50% igual, tá? Então tem 50% de chance de subir e cair depois dessa lateralidade. Porém, nós temos que ver o contexto do mercado, ver o que está acontecendo antes. E o contexto do mercado é de uma alta exponencial, uma pernada muito forte, sem nenhuma correção profunda. Então, eu acredito que a gente pode, primeiro, antes de buscar os valores lá de 20 mil dólares por unidade, 15 mil dólares por unidade, 100 mil dólares por unidade, eu acredito que nós vamos, ainda assim, despencar de preço, testar lá embaixo, para criar energia e conseguir fazer o preço, de fato, conseguir romper essa LTB de longo prazo aí, tá? E nós temos uma LTA, então, aqui embaixo, e para mim essa zona de LTA aqui, ela vem a ser bem importante, então, para os próximos meses, tá? Na minha opinião, acredito que nós vamos fazer o preço surfar aqui por dentro, antes dele subir.
Existe a possibilidade, né, então dele fazer isso, dele fazer mais uma acumulação antes de uma alta infinita, tá? Poderia levar o restante do ano, beleza? Mas também existe a possibilidade, que ninguém é dono da razão, de ele conseguir romper essa LTB majoritária e aí de fato a gente entrar em uma tendência de alta de longo prazo e voltar de repente voltar a ter a tendência dos touros, né? Um mercado touro pelos próximos 1-2 anos em seguida, como aconteceu no passado recente do Bitcoin lá em meados de 2016 e 2017. Então nós temos que levar em consideração que pode acontecer um rompimento. Neste momento nós estamos no limite de decisão de preço. Eu acho que vai se arrastar por no máximo mais uma semana para tomar essa decisão. E de fato, se ele começar no início de junho a perder e ele sofrer essa resistência for muito forte, eu acho que nós vamos ter um mês negativo, um mês vermelho de junho, caso ele não consiga romper essa LTB de 2 anos. Caso ele consiga, finalmente nós vamos voltar a ter uma tendência de alta e aí a gente vai esperar uma correção mais forte lá adiante, tá? Então daí a gente vai ver talvez o BTC indo buscar os 12 mil dólares por unidade, 15 mil dólares por unidade e poder ter correções mais profundas mais tarde, lá na frente. É como se fosse uma onda aqui de primeiro impulso, depois uma correção, aí outra onda de impulso, né? E assim por diante. Beleza? A gente até poderia ver o preço do Bitcoin ultrapassar os 20 mil dólares por unidade até o final do ano. Independente do que vai acontecer, se ele vai cair, despencar agora ou se ele vai continuar subindo, não largo a minha opinião de que nós precisamos de uma correção para continuar subindo. Eu acredito que a gente pode, no gráfico mensal, fazer um oco, né? Pelo menos ao padrão de fundo majoritário de longo prazo, ou seja, ter 1 ou 2 meses de queda, talvez junho um mês vermelho, julho também, ou um mês de doji, como este mês aqui, que foi o mês de dezembro do ano passado, fazendo um oco, né? Ao mesmo tempo fazendo o teste da LTA, aqui da tendência de longo prazo, ao mesmo tempo fazendo aí o teste da média móvel de 200 semanas, que é uma média móvel bem interessante, tá? Falando em média móvel de 20 períodos, onde é que nós estamos então? Enquanto a gente está acima dessa média móvel de 20 períodos, nós estamos em tendência de alta, tá? Quando a gente está entrando abaixo, nós vamos estar em uma tendência de baixa. Apesar dessa última força de alta dos últimos 3 dias aqui que a gente teve, conseguir ultrapassar a média de 20, ela facilmente pode falhar esse rompimento e voltar abaixo da linha de tendência de baixa de 20 períodos, tá? E aí a gente pode começar então uma tendência de baixa maior por um período mais longo. Se ele continuar sofrendo bastante descolamento da média de 20 períodos, nós vamos continuar com tendência de alta infinita, beleza? Até chegar à primeira correção mais majoritária. Porque para mim essas correções aqui, na verdade, foram tentativas de derrubar o preço do mercado, não foram correções profundas, tá? Foram correções rasas por uma naturalidade do movimento de alta. Porém, a partir desse dia aqui, que foi dia 8 de maio, eu acredito que a gente entrou no mercado lateralizado, mercado para consolidação, certo? De topo, para formar então um oco, né? E aí iniciar uma pernada de baixa, tá? Eu acredito nisso, acredito que nós vamos cair antes de fazer alta infinita. Para mim, esse seria o natural. Muita gente utiliza o indicador hash ribbons, eu vou colocar aqui, e é um indicador bom, mas que falha muitas vezes, assim como outros indicadores, tá? Normal. Aqui ele falhou, certo? Aí aqui nesse ponto em diante, beleza, ele teve alta, ok, tudo certo, o indicador foi legal. Mas aqui, ó, ele abriu caindo e o preço está subindo, ou seja, mais uma vez ele está fazendo divergência nesse indicador, né? Capitulação dos mineradores. Ou seja, por mais que você goste de um indicador ou seguir um indicador, não necessariamente ele vai te dar um bom sinal. Se você tivesse comprado aqui, ó, aliás, vendido aqui esperando mais queda, né? Nesse dia aqui, ó, você teria se ralado, porque mesmo que no Hash Ribbons mostrou momento de venda, né?
pode ver que o preço continuou subindo nesse período. Então não utilize o indicador cegamente achando que ele vai ser a solução dos seus problemas, tá? Porque não vai. Falando em solução dos problemas Ethereum, né? O que eu estou vendo no gráfico da Ethereum? Ethereum então está acompanhando o preço do Bitcoin. Nesse momento está sendo cotado em $214 por unidade. Me chama a atenção que ele já está formando também um OKUI, né? Ombro, cabeça, ombro invertido aqui, ó. Já vou colocar aqui para vocês. Deixar bem correto aqui para vocês, tá? Ó, um oco, né? A tendência seria ele alcançar agora o tamanho da cabeça, né? Que provavelmente seria mais ou menos em $246, $250 aqui, ó. Nessa próxima faixa de resistência aqui, ó. Tá? Então se a gente pegar o Smart Money e colocar aqui na metade dessa barra verde, vai mostrar que essa seria uma zona de resistência mais forte no preço da Ethereum. Seria entre esses valores, $237, 238 até $250, tá? Se ele continuar subindo, se ele conseguir fazer o rompimento desse OKUI, tá? Esse OKUI, ele pode ser um OKUI de fato, pode ser uma lateralização, uma consolidação em topo, assim como ele segue o BTC, pode acontecer bastante isso, tá? Se o Ethereum continuar subindo, as altcoins, na minha opinião, vão continuar subindo também, elas acompanham bastante a Ethereum. Quando a Ethereum está parada, as altcoins no geral ficam paradas também. E aí você inclui várias outras altcoins aí, como Litecoin, ADA Cardano, Tezos, Link e assim por diante. Porém, por ser uma lateralidade e ele está justamente em cima de uma resistência, esperando uma decisão importante do Bitcoin para seguir, né, possivelmente o rompimento, eu vou ficar de olho para ver se ele consegue fazer um rompimento no gráfico de 1 hora, depois entre as 9 horas da noite e 10 horas. E também 11 horas, tá? 2 barras aí. Uma barra de confirmação de rompimento dessa resistência de $215, tá? E também uma barra de confirmação. Então eu gostaria de ver, por exemplo, uma barra verde aqui e uma barra verde aqui. Beleza? E aí eu entraria aí apostando que ele vai ir testar essa zona de preço aqui pela primeira vez depois de muito tempo. Beleza? Então desde 7 de março ele não chega nesses valores, nesses patamares aí. Bom, se ele conseguir fazer o OKUI aqui, ele vai chegar facilmente aqui, tá? Facilmente ele vai chegar aqui, daí sim ele vai sofrer uma resistência mais forte, até porque ele também tem uma LTB aqui, ó, linha de tendência de baixa de longo prazo, então ele pode até passar aqui e provavelmente dar uma capitulada até aqui, beleza? Outro detalhe importante que eu não quero deixar passar, tá? Ele também está formando ao mesmo tempo que ele pode formar esse OKUI, parece que é um OKUI, né? Ele está formando um padrão xícara, que é o xícara do capiroto, né? A xícara do capiroto é o quê? No mercado tradicional, a tendência é de alta, quando ele termina essa alça, né? Então nós temos uma combinação de duas figuras gráficas de alta, né? O OKUI e a xícara. Porém, a xícara no Bitcoin, pelo menos, e no Ethereum, ela às vezes, se ela negar a resistência hoje à noite, tá? E tiver, por exemplo, um candle vermelho abrindo, e ele conseguir ultrapassar a mínima desse candle verde aqui, ó, eu vou acreditar que ele vai tentar fazer uma terceira xícara aqui, uma terceira alça dessa xícara, tá? Essa terceira alça, para mim, vai ser indicativo de queda. Então, para mim, o Ethereum está entregando os pontos, para mim, muito melhor do que o gráfico do Bitcoin. Enquanto o gráfico do Bitcoin, para mim, ainda está bem definido, né? E ele está naquela price action de triângulo simétrico de indefinição. O Ethereum vai me entregar, né, essa noite, pelo menos no gráfico diário, entre esse final de semana, vamos dizer, né? Nesses próximos 4 dias, se ele fizer mais uma alcinha aqui, ó, tá? Aí quando ele faz 3 alças ou 4 alças que seja, né? Para mim ele vai indicar queda. Pelo menos é o que eu vejo 80% das vezes acontecer no preço das criptomoedas, na ação do preço das criptomoedas, né? Diferentemente do mercado tradicional, quando você vê essa figura aqui, geralmente ele estoura para cima. Mas nas criptomoedas acontece bastante ao contrário, né? Ele acontece muito seguido dele falhar miseravelmente. Então, por exemplo,
Se for OKI, hoje a gente vai descobrir uma possível alta aí do Ethereum, certo? Hoje à noite, quando abrir o gráfico das 9 horas, gráfico diário da Ethereum e do Bitcoin, se ele subir aqui, ele tiver uma barra de sinal forte de compra, beleza, a gente entra, surfa uma pequena alta até testar esse valor aqui mais interessante, essa região mais interessante de preço, beleza? Se caso ele fizer mais uma alça aqui, ó, tá? Aí eu acredito que ele vai cair. Então, mais alguns dias para tomar decisão. Se ele começar já a fraquejar amanhã, eu já vou começar a pensar em shortar a Ethereum, tá? Postar em queda no gráfico da Ethereum, até porque ele está andando de uma velocidade atrasada em relação ao BTC. O BTC já tinha feito essa xícara aqui, tá? Ela fez várias alças aqui, ó, e aí despencou de preço, segurou agora no suporte, está entrando numa lateralidade normal, consolidação para tentar subir, né? Mas se ele falhar em relação ao rompimento da LTB, nós vamos ver mais queda. Gráfico diário de Hang Seng, então, o S&P 500 asiático, praticamente, né? Como é que está a evolução, né? Olha que interessante, ele teve aquela forte queda, ele conseguiu puxar aqui uma alta, uma recuperação de preço, ensaiando uma alta, né? E agora, olha que interessante, ele chegou próximo da média de 20 períodos no gráfico diário, e ele já está fazendo a curvinha para baixo. Vamos ver se ele ainda consegue talvez abrir no domingo com queda mais forte, iniciando um processo de liquidez, e pode ser que seja refletido aí uma segunda pernada de baixa, refletida aí impactar o preço do Bitcoin para baixo, beleza? Lá porque o mercado asiático pode ter busca de liquidez, com a busca de liquidez muitos investidores de criptomoedas podem se desfazer de seus Bitcoins para ter mais dinheiro. E o S&P 500 piadista, né? Descartou toda a nossa cunha aqui, ó, né? De baixa, aliás, a cunha ascendente de baixa. Tocou, voltou, se resistiu, né? Muita injeção de dinheiro, uma bazuca de dinheiro sendo injetada diariamente na economia, assegurando a compra de ações de várias empresas, né? O Federal Reserve prometendo dinheiro infinito. E agora nós estamos aí criando mais uma cunha aí ascendente, tá? Então com essa cunha ascendente, pode ser que na semana seguinte, aí junto com o Hang Seng, a gente pode ter despejo aí, talvez para iniciar a segunda pernada de baixa aqui do S&P 500, beleza? Pode ser que não aconteça, é uma anormalidade, já deveria estar caindo, né? Mas como o Federal Reserve está imprimindo dinheiro de uma forma nunca antes vista na história da humanidade, ele está conseguindo manter bem, criando uma ilusão de que tudo está bem, de que a economia está normal e que a recuperação vai ser em V. Então, por enquanto, a recuperação econômica está sendo em V, rápida, né? A tendência, pelo menos enquanto for impresso dinheiro sem parar, a tendência é de recuperação majoritária. Então, a economia vai voltar ao normal, bolsa subindo naturalmente, se isso continuar. Mas conforme vocês viram aqui no gráfico do Hang Seng, a coisa não está tão bonita lá na Ásia, né? Na Ásia, diferente do S&P 500, a gente não está vendo essa impressão de dinheiro estatal muito louco para manter a economia lá em cima, beleza? Pelo contrário, a gente está vendo cada vez despejo cair e muitas economias aéreas também declarando aí falência, certo? E no gráfico da ADA Cardenão, já estourou o OKI aqui, ó, já estourou o OKI, conseguindo romper resistência, preço da ADA Cardano subindo bastante, tá? Então quem está com a ADA Cardano em hold está sorrindo de orelha a orelha, praticamente aí já triplicou o valor desde que começou essa recuperada de alta aí em março, acompanhando muito aí o preço do Ethereum e mais, né? Se sobressaindo bastante, né? Trazendo bastante alta no dia de hoje. Só hoje, se a gente for ver aqui, a gente já teve uma alta bem forte da ADA Cardano. E por isso que eu quero convidar você também para entender mais sobre o projeto ADA Cardano, que na minha opinião é uma das altcoins mais promissoras para esse próximo ciclo de alta das altcoins que podem acontecer em breve. Amanhã eu convidei meu irmão, ele é especialista na ADA Cardano, é um projeto que ele entende muito do assunto, é um gênio da informática, vai ensinar bastante coisa para vocês e também nos atualizar em relação ao projeto. O cara manja muito, beleza? E vai ser uma oportunidade também de conhecer o meu irmão aí. Ele é tão testudo quanto eu e por isso que ele tem bastante genialidade aí. Certo, fofas?
Então estão todos convidados a participar da nossa live do Sextão da Ada Cardenão, que vai acontecer amanhã. E Jamie Dimon, lá da JP Morgan, já admite a liquidez do Federal Reserve está sustentando os estoques aí do mercado de ações global. Até quando a gente vai enxergar isso, né? Até onde essa brincadeira vai, esse mundo fantasioso, o mundo dos unicórnios vai continuar sustentando todas as bolsas, e de que forma a cobrança dessa dívida gerada por essa impressão massiva de dinheiro vai chegar até nós. Essa é a minha preocupação, acho que é a preocupação de muitas pessoas que lidam no mercado financeiro tradicional, tá? Para ele, então, a recuperação econômica vai ser bastante rápida. A gente está vendo que a recuperação econômica realmente está, pelo menos lá nos Estados Unidos, né, através da S&P 500, está de fato sendo bem rápida, e que as coisas melhorem no terceiro trimestre. Tomara que sim, espero que esse bocó esteja certo, para que a gente não veja nenhum sacrifício, nenhum apocalipse zumbi acontecendo aí, tá? Mas a nossa preocupação é grande. Por quê? Porque pode ser que no momento que eles tentem parar de fazer impressão de dinheiro e tentar deixar as coisas a livre mercado, a gente possa ver um despejo muito grande, muito veloz, muito rápido, muito mais rápido do que do dia 12 de março. Então se prepare, esteja preparado, tenha reservas financeiras, esteja pronto para que, se caso aconteça, tá? Eu espero que não, mas caso aconteça um grande despejo econômico, uma grande busca de liquidez, você pode ter novas oportunidades no meio do caos de comprar barato e também surfar alguma recuperação econômica de 2, 3 anos, talvez até mais anos, e enriquecer com isso. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenha te ajudado a tomar as suas decisões no mercado de criptomoedas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, né, mais uma vez compartilhe, deixa o seu like e tamo junto, fofas!